mais um História para Todos. Hoje, então, tratando de história e música, e vamos trazer para vocês também uma temática interessante que é o Brasil Império. Então a gente vai discutir um pouquinho de música, história do Brasil Império, e dividimos hoje, na realidade, em três partes, né? Nós vamos trabalhar três temas do Brasil Imperial, porque é um período, o Brasil Império, a partir de 1822 até 1889, né? São aí pouco mais de 60 anos, mas nós temos um momento muito crítico da história do Brasil, né? Ou seja, foram muitos eventos, então nós selecionamos três aqui para a conversa de hoje, e desses três temas nós vamos trabalhar então a vinda da família real para o Brasil, nós vamos trabalhar também a Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura. Posteriormente, outros temas também nós vamos trazer aqui. Então, né, você pode deixar aí na nossa página um comentário, uma sugestão, um pedido de tema que a gente vai abordando. A ideia nessa temática agora, que é abordar história e música, é nós trazermos exatamente essa dinâmica, né? Trabalharmos a história e música por períodos. Então, na sequência, ou no próximo programa nosso, nós vamos trabalhar, né, Brasil República. Então nós vamos trabalhar a República de forma mais pormenorizada, até porque são várias as temáticas possíveis, né? E por falar nisso, a vinda da família real para o Brasil, ela é motivada sobretudo a partir do período da era napoleônica, né? Napoleão Bonaparte, que assume o poder em 1799 na França, quando finaliza o processo de Revolução Francesa iniciado em 1789. Então, vamos dizer assim, o cenário que se organiza ali é exatamente esse, né? O cenário em que Napoleão quer fazer da França uma potência militar, uma potência política, logicamente, e, sobretudo, uma potência industrial. Então, o processo de Revolução Industrial francês praticamente começa na era napoleônica, não é? E quando Napoleão Bonaparte, em 1804, se autoproclama imperador da França, você tem esse processo, sobretudo, expansionista da política francesa. Então, 1806, Napoleão Bonaparte ele proclama o bloqueio continental, que dizia o seguinte: quem não comprasse produto da França, né, seria invadido. A lógica era essa, o bloqueio continental dizia respeito a isso. E como Portugal, historicamente, era um parceiro comercial e político da Inglaterra desde o século XVI, né, nesse momento, então, Portugal se vê num dilema. Por quê? Porque as tropas de Napoleão Bonaparte, em novembro de 1807, elas se dirigem a Portugal. E aí o que acontece? A medida tomada por Dom João VI, na época rei de Portugal, foi a ideia de vir para o Brasil, trazer a corte para o Brasil. Então, né, a viagem é feita em novembro de 1807, né, chegando em Salvador em janeiro de 1808. Então foram 2 meses de travessia, né? Isso foi visto de forma muito bem humorada por Carla Camurati no filme Carlota Joaquina, de 1995. Então, não é uma temática muito interessante, mas importante porque nesse momento, né, a corte portuguesa ela se transfere para o Brasil. Enquanto você tem uma Portugal invadida pelos franceses, você tem a corte se transferindo para o Brasil. Então, outro aspecto legal também nesse sentido é que, né, a corte vai se fixar no Rio de Janeiro a partir de março de 1808. E a partir daí também, quem já discute a questão da independência do Brasil, você tem esse aspecto, né? Porque nesse momento o Brasil deixa de ser oficialmente colônia portuguesa. Por quê? Porque primeiro o Brasil é elevado à categoria de vice-reino de Portugal e Algarve.
Então, nesse momento, o Brasil deixa oficialmente de ser colônia portuguesa e você rompe com isso o pacto colonial, né? O pacto colonial, para quem não sabe, era aquela lógica de que a colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Então, nesse momento, esse aspecto chega ao fim. E é interessante também a gente observar outros aspectos do período colonial, né, que é, por exemplo, né, as reformas aí que Dom João VI vai propor no Brasil. Dom João VI, que era um monarca muito preocupado com a questão da música, da ciência, então ele traz uma comissão de artistas e intelectuais para o Brasil, sobretudo também franceses, por ironia do destino, mas esses próprios são aqueles que vão, nesse momento, desenvolver reformas, né? Então, ela é um momento de reforma para o Rio de Janeiro, é um momento de reforma para o Brasil. Então, né, entre várias medidas de Dom João VI, há a criação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional. Então nós estamos falando de reformas que são intensas no sentido, né, econômico, mas também no sentido cultural, não é? E também nesse sentido é válido lembrar que em 1810 Dom João VI assina com o governo da Inglaterra, então, o Tratado da Abertura dos Portos do Brasil, que põe fim à condição colonial do Brasil em certa medida. Não é? Por quê? Porque esse tratado abre os portos brasileiros para as nações amigas. Então agora o Brasil e os comerciantes aqui do Brasil podiam fazer comércio com as nações amigas, nesse caso a Inglaterra, mas já há uma abertura dos portos e o sistema colonial aí ele se finda então, né? Tem esse aspecto importante. E como estamos falando em cultura, no cenário musical é muito interessante, porque agora nós vamos conhecer dois compositores do período. Então nós vamos trabalhar com uma ideia um pouco diferente. Dois compositores do período, que um é o padre, né? O padre José Maurício Nunes, né? Que era um compositor. Nós vamos ouvir a música Glória. E depois Marco Antônio Fonseca Portugal, ou somente Marcos Portugal, com o dueto do Basculho, não é? São dois compositores do período de Dom João VI, né? A partir de entre 1808 e 1820, e são, primeiro, José Maurício, nascido no Brasil, brasileiro, e Marcos Portugal, né? Um compositor português. Então nós vamos agora, né, ouvir essas duas composições, a começar pelo padre José Maurício, então.
E aí, música do tempo da corte de Dom João VI, né? Então, o legal é isso também, é conhecer uma interpretação, conhecer uma música produzida no tempo de Dom João VI no Brasil. Então, né, são músicas aí produzidas entre o início do século XIX até a década de 1820, aí nas portas da independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822. Então, voltando a esse ponto que é importante no tempo de Dom João VI, é que as tensões entre Brasil e Portugal, nesse período também, elas, né, simplesmente elas aumentam, porque você tem toda uma tendência da política portuguesa, né, de Portugal, sobretudo, de recolonização do Brasil. Então, ao mesmo tempo que você tem isso em Portugal, você tem no Brasil um pensamento anti-lusitano, né, que nós chamamos de anti-lusitano, um anti-lusitanismo. Por quê? Porque a pressão portuguesa é que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. E a tendência aqui no Brasil era a manutenção da possibilidade dos comerciantes no Brasil e também da classe agrária de manter contato e comércio, sobretudo com os ingleses, porque isso interessava aos comerciantes do Rio de Janeiro, sobretudo, né? E isso favorecia também as exportações de açúcar e de café que estavam iniciando nesse momento, né? Então é um momento de reconfiguração política nesse sentido, né? O café que já começava a ser produzido no oeste de São Paulo e também no Vale do Paraíba, na região entre Minas e Rio de Janeiro. Então isso já reconfigurava uma nova política que vai levar a uma reconfiguração do Brasil, que vai resultar realmente na independência do Brasil. E aí o interessante também é lembrar, não é, que a questão do período de Dom João VI, né, ele vai receber uma pressão política portuguesa definitiva em 1820, quando da Revolução do Porto, né, na região do Porto, em Portugal, quando eles dão um ultimato a Dom João VI, porque os franceses haviam deixado já em 1820 o território português, e a pressão que Dom João VI recebe é que ele voltasse a Portugal, ou senão eles iriam tomar o poder e erigir uma nova Constituição.
Então, para evitar isso, Dom João VI tenta uma manobra política que ele deixa no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro, vai se tornar Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil, e ele retorna a Portugal tomando o poder então, né? Então você tem esse processo, né, que vai resultar na independência do Brasil e depois todos os desdobramentos até a abdicação em 1831 de Dom Pedro I, né, deixando também o seu filho como príncipe regente com 5 anos de idade, Dom Pedro II. Né? E a partir de 1840, nós entramos então no período chamado Segundo Reinado, né, que é o que nós vamos abordar agora aqui no nosso comentário de hoje, né? No nosso bate-papo de hoje. Então, mas lembrando do legado que Dom João VI deixa no Brasil, no campo cultural, né? Nós ouvimos aí Glória do Padre José Maurício, não é? E a música Dueto do Basculho de Marcos Portugal. Então é legal a gente ter essa leitura, né? O que se produzia em termos de música no Brasil no final do século XVIII, início do século XIX, né? Então tivemos aí uma prévia, né? Uma ideia do que se produzia musicalmente nesse período. Outro aspecto que a gente não pode esquecer aqui, nós separamos para hoje também a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que é mais um movimento bastante complexo, né? E bastante debatido também, nós vamos elencar aqui algumas questões, ok? E é legal a gente olhar um pouquinho, né, o cenário do Paraguai, que é o grande centro, né, e foi o grande prejudicado, né, porque basicamente após os 6 anos de guerra, né, 1864, 1870, que foi a duração da Guerra do Paraguai, chamada assim no Brasil, né? Chamada também na Argentina e no Uruguai da Guerra da Tríplice Aliança, porque ela envolveu uma aliança entre Brasil, Argentina, Uruguai, né, contra o Paraguai, e no Paraguai ela é conhecida como a Grande Guerra. Ela tem um desfecho trágico ao Paraguai, porque praticamente a população adulta do Paraguai foi exterminada, né? Inclusive a população infantil, em certa medida, também pereceu nessa guerra. Então o Paraguai sofreu um revés muito grande, né? E ainda teve que pagar indenização aos países vencedores, né? No caso, a Argentina, o Brasil e o Uruguai. Até praticamente a década de 1930 ainda pagava essa dívida, o Brasil perdoou essa dívida na década de 1930, para se ter uma ideia, né? Mas foram aí 60 anos pagando uma indenização. O Paraguai, que é um país que despontou no século XIX, inclusive como potência, né? Porque a partir da sua independência em 1811, nós vamos ter, né, 3 governantes, que é o Carlos Francia, depois o Carlos Lopes e, por último, o filho de Carlos Lopes, Solano Lopes, né? Então, nesse cenário, Carlos Francia vai propor algumas mudanças no Paraguai, sobretudo no campo econômico, no campo político, logicamente, né? O Paraguai vai se instituir como uma república, e essa república, então, ela vai investir em educação e produção tecnológica, sobretudo na formação técnica, né? E para isso, Carlos Francia aproveita o momento francês, né, e leva seus jovens para estudarem na França, nas escolas técnicas de Napoleão Bonaparte. Então, o que isso vai produzir? Vai produzir um processo de industrialização no Paraguai, a ponto do Paraguai, até a metade do século XIX, se tornar o país mais industrializado da América, né? E o Paraguai começa a produzir tecido, então, né? Ele entra na produção têxtil. O Paraguai já tinha uma estrada de ferro própria, uma siderúrgica paraguaia, né? O primeiro país na América do Sul, sobretudo, a ter uma siderúrgica, produzindo aço. Vão produzir locomotivas, uma linha férrea, e o Paraguai vai adotar como idioma nacional o Guarani, que ainda é falado no Paraguai. Então tem esses aspectos que são muito interessantes, né? Posteriormente, o governo de Carlos Lopes, né? E por fim, o governo de Solano Lopes, considerado
um ditador. Solano Lopes, que estudou na França, passou sua juventude na França, né? E essa influência francesa no Paraguai é muito interessante, que nós encontramos inclusive nas cores da bandeira, né? Então isso é um aspecto interessante nesse processo. Então, esses são alguns aspectos, né? E o que acontece na segunda metade do século XIX com o Paraguai? Acontece que o Paraguai precisava um acesso ao mar para distribuir o tecido produzido no Paraguai, né? Para adentrar no mercado internacional. Isso afetava os interesses da Inglaterra, que fomentou uma discórdia entre Brasil, né, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então a guerra, ela, né, em certa medida, ela vai se estabelecer a partir daí, a partir desse desentendimento, né, fomentado em certa medida pela Inglaterra, que na época era a maior potência econômica, política e militar, né? Então a guerra, ela se inicia a partir daí, né? A partir desse momento. Então, tanto os exércitos da Argentina, quanto do Brasil, como do Uruguai, vão ser financiados pelo capital inglês nesse momento, não é? Mas, né, vejam só. Então nós vamos já na sequência também tratar de alguns elementos aí da guerra, né, mais do decorrer da guerra e do final. Só que antes é legal a gente conhecer uma banda paraguaia, né, que traz aí músicas que remontam à Guerra do Paraguai. O nome da banda é Identidade Pi. Então vamos nessa aí conhecer Identidade Pi, né, numa música chamada El Abuelo de Banco, né? Então vamos conhecer Identidade Pi. Sangre, nuestra patria madre, que huele a cadáver de patriotas nobles. Nuestro pobre pueblo fue un cementerio por el infierno importado del extranjero. Preferimos morir antes de renunciar a la raíz de nuestro país, que ha sido resistir por la bandera hasta el fin. Hoy soy yo lo que soy, por el abuelo que bancó nuestra nacionalidad.
E aí, você ouviu Identidade Pi, uma música chamada Belezas de um Ayer. Então essa música aí, essas duas músicas que a gente rodou agora, também a primeira, Abuelo que Banco, né, tratam de elementos da Guerra do Paraguai, né? A primeira, sobretudo, é bem evidente essa questão. Então é um aspecto legal de se analisar aí, né? Então a Guerra do Paraguai, que, por exemplo, né, é considerado também um genocídio porque foram usadas, né, para além da prática da degola, que era comum no século XIX, né, sobretudo aqui na América Latina, na América do Sul em especial. Mas assim, foram usados assim, né, soldados que morreram de cólera, que foram esquartejados e, né, suas partes do corpo foram jogadas no reservatório de água de Assunção. Então isso foi prática do exército argentino, do exército brasileiro, contaminando as águas, e crianças foram para o campo de batalha também, isso do lado paraguaio, né? E crianças foram mortas no campo de batalha também. Agora, alguns aspectos interessantes nesse sentido sobre, digamos, os resultados da Guerra do Paraguai, né? Para o Brasil você tem uma mudança aí no status, porque você vai ter uma mudança de mentalidade, sobretudo no exército brasileiro, porque até então, né, até esse momento, o status das Forças Armadas do Brasil estava na Marinha. Então, o contato de soldados brasileiros com soldados uruguaios, paraguaios e também argentinos, né, traz essa mentalidade da ideia de um país republicano. Então, exatamente a crise do Império, ela começa posteriormente à Guerra do Paraguai, que né, exatamente esse momento de 1870 em diante. Então você tem esse momento se estabelecendo aí no final da Guerra do Paraguai. Então uma crise do Império se aprofunda, né? Também uma crise do processo escravocrata. Então duas coisas que se finalizam muito próximas, né? É a abolição da escravatura no Brasil em 13 de maio de 1888 e a proclamação da República no ano seguinte, em 15 de novembro de 1889. Então são dois eventos aí que são concomitantes à crise do Império. E a questão da escravidão, né, é uma questão que a gente vai tratar também a partir de agora, da abolição da escravatura. Então tem uma questão interessante aí, porque a questão do tráfico de escravos para o Brasil é um debate que remonta aí já ao período de Joanino no Brasil, de Dom João VI, quando em 1817 ele já assinou um acordo de cooperação para a proibição do tráfico de escravos no Brasil. Depois, Dom Pedro I também vai ratificar isso em 1826, né, um acordo de cooperação com a Inglaterra, só que eles nunca foram levados a cabo, né? E por fim, a primeira lei de proibição do tráfico de escravos, que é de 7 de novembro de 1831, que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, porque a lei do tráfico dizia o seguinte no seu primeiro artigo, né, que todo africano, quando chegasse no Brasil, seria considerado livre. Aí, o que acontece? Aí tem uma palavrinha, né, na redação que diz assim, excetuando-se. Então, esse exceto vai dizer o seguinte, olha, aquele que for parte da tripulação não será considerado livre. Então, o que acontece, né? Se colocava até 1850 exatamente isso, você colocava os escravos, né, como parte da tripulação. Então, chegavam no Brasil e eram comercializados livremente, porque eram vistos como parte da tripulação, e como a lei dizia que se fosse tripulação, né, não haveria essa condição da liberdade, então se fez assim, né? E a partir das pressões da Inglaterra, sobretudo a partir de 1845, o Brasil escreve, né, a lei que define isso, que é a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, né, de setembro de 1850, que proíbe definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil, ainda que ele continue acontecendo, sobretudo tentando se deslocar esse tráfico para o sul do Brasil, para a região do Porto do Rio Grande, né, Porto de Laguna, Porto de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, enfim.
Mas mesmo assim, né, essas ações vão perdurar aproximadamente até 1860, mais ou menos, né? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela tem essa característica. A partir de 1870, você tem a Lei do Ventre Livre, de 1871, e que proibiu a escravidão das crianças nascidas a partir daquela data, não é? E você tem essa condição, uma condição muito interessante aí, porque são paliativos, né? Foram leis que simplesmente tiraram um peso dos senhores, porque toda criança nascida na condição de escravo, mesmo a partir dessa data, durante um bom período ela teria que ficar com os pais e acabava tendo que conviver aí dentro do ciclo escravocrata. Os pais eram escravos, não tinha como ela deixar de ser, não é? Até porque ela tinha essa dependência com os pais. E outro aspecto também é a lei dos sexagenários, né? Que nesse momento aqueles acima de 60 anos passavam a ter sua liberdade garantida. O problema nesse sentido é que, se a gente parar para observar, o que acontece, né? Acontece que um tempo de vida útil de um escravo no século XIX, ele não, aqueles que viviam na fazenda, né, no trabalho do café, sobretudo, ela não ultrapassava 10 anos. Né? Então eram muito poucos escravos que ultrapassavam a casa dos 60 anos, não é? Era um número muito pequeno. Eram geralmente alguns escravos de ganho que viviam na cidade, ou os escravos do que a gente costuma chamar de escravo da casa grande, né? Que trabalhavam dentro da casa grande alguma tarefa outra que não a lida do trabalho no campo, né? Esses viviam muito pouco, tinham uma expectativa de vida muito pequena, né? Então é um período interessante de se observar, porque a partir de 1870 também você tem os processos de manutenção, que eram indenizações pagas pelo Estado brasileiro para aqueles que libertassem seus escravos, né? Então vejam que quem recebia a indenização era o dono do escravo e não o escravo, né? Por isso uma condição bastante precária nas proximidades da abolição e no pós-abolição, não é? Mas a abolição da escravatura, quando assinada em 1888, ela já veio a simplesmente ratificar um processo que já vinha acontecendo nos estados, né? Os estados já haviam abolido a escravidão, a começar pelo estado do Ceará, que foi o primeiro, ainda na década de 1870, mas você já tinha esse processo, né? E uma sugestão de leitura interessante sobre esse período também é de Sidney Chalhoub, um livro que ele publicou no começo dos anos 90, chamado Visões da Liberdade, que traz esse cenário e a forma como muitos afro-brasileiros na condição de escravos viam a perspectiva da liberdade. É um livro que vale a pena. Então agora a gente vai ouvir, pensando nisso, porque né, tivemos vários intelectuais no Brasil que lutaram pela liberdade, né, que lutaram pelo movimento abolicionista, né? E aí nós temos, por exemplo, Joaquim Nabuco, um grande nome, né? Na literatura, o Castro Alves, e até por nós lembrarmos disso, nós vamos rodar então a música de Caetano Veloso, Navio Negreiro, não é? Que traz essa temática da escravidão e, sobretudo, de Castro Alves, porque usa o título do poema de Castro Alves, né? Então, com vocês, então, Caetano Veloso, Navio Negreiro. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros instalado à açoite, regiões de homens negros numa noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala,
e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijos, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares e tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e sedentas alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma lágrimas e fel. Como Agar sofrendo tanto que nem um leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil veio de balança. Isto é a brisa do Brasil veio sol das serras, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, e servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brilho imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris num pélago profundo. Mas é infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ais, Colombo, fecha a porta dos teus mares. E aí então, né, Caetano Veloso, Navio Negreiro, né, trazendo essa temática da luta pela abolição da escravatura, né, a partir da literatura de Castro Alves, então musicando o poema, etc. Então é uma temática, né, que nos faz refletir sobre a questão da abolição da escravatura no Brasil e os efeitos disso, né? Mas mais para frente vamos gravar também um diálogo sobre essa questão, que é o pós-abolição,
não é? Pós-abolição da escravatura. E para nos despedirmos hoje de vocês, também quero colocar essa condição. Lembrando que o que nós estamos gravando aqui, o nosso programa, História para Todos, ele é voltado para alunos de ensino fundamental, de ensino médio, que queiram conhecer um pouquinho da história, né? Então a ideia é essa mesmo, né? E também que professores, na medida do possível, se julgarem, fiquem à vontade em usar os áudios em suas aulas e etc. Então, fiquem muito à vontade. E nesse sentido também, como nós vamos mais para frente também, a ideia é gravar um pós-abolição, né? A ideia agora é deixar uma música para vocês que faz pensar a condição, né, sobretudo do pós-escravismo no Brasil, né, que também é uma música de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que foi gravada no disco Tropicália, a música Haiti. Só que aqui nós vamos trazer a versão de Elza Soares, então, né? E nos despedimos aqui de vocês, né? Desejando a vocês uma excelente semana aí, que toda as benesses de uma ótima semana, né? Então, com vocês, Elza Soares, Haiti, e tchau para vocês e continue nos acompanhando. Ouça o que vou dizer, axé pros meus irmãos de favela, de favela. Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, mas quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? Pode acreditar, quem é compreende. E não me importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lado onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, estimula. Não importa nada, nem o traço do soldado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, Desce no Haiti, reze pelo Haiti. o Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. E na TV, se você vira um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto que nenhum no marginal. Minha pergunta aqui o sinal, o velho sinal vermelho habitual. Notar o homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos, indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres, são como Pode acreditar. e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, e quando for trepar sem camisinha, representar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, Desce no Haiti, reze pelo Haiti. o Haiti é aqui. O Haiti não é
Wow,